Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o tema de lagoas de estabilização, seguindo aquela sequência do nosso conteúdo lá de estações de tratamento de esgoto. Falamos dos tratamentos na aula anterior, né? E agora vamos começar com um tipo de estação de tratamento de esgoto, que são as chamadas lagoas de estabilização. Bom, antes da gente iniciar essa parte de lagoa de estabilização, vou explicar para vocês sobre o tratamento primário e sobre o tratamento secundário. Não sei se vocês se recordam da aula anterior, quando a gente mostra aquele gráfico, né, na verdade um esqueminha de como é feita a estação de tratamento, como se dá. Ela tem o tratamento preliminar, que é onde a gente tem a remoção dos sólidos grosseiros, né? Então ele tem um gradeamento e tem um desarenador. E depois disso, a gente entra para o tratamento primário. A gente tem tratamento primário, tratamento secundário e tratamento terciário em algumas estações, certo? O que seria, então, esse tratamento primário? Bom, o tratamento primário, ele tem o objetivo de remover o material em suspensão. Esse material já é o material não grosseiro. E esse material, ele flutua ou decanta, mas só que ele requer um emprego de equipamentos com um tempo de retenção maior que no tratamento preliminar. Então, o que acontece? No tratamento preliminar, a gente tem ali um gradeamento, né, que retém um tipo de material grosseiro. O material que passa desse tratamento preliminar, que é o chamado material que decanta ou flutua, né, vai para o fundo ou ali flutua, ele vai precisar de um outro tipo de equipamento para que ele seja removido. Então, pode ser um decantador circular, como é esse caso aqui. Eu não sei se os passarinhos estão atrapalhando aí, porque eu estou aqui na Unig e tem muitos pássaros aqui. E, então, a gente tem o decantador circular e tem a flotação, né, com injeção de ar. Isso daqui faz a remoção, o decantador faz essa remoção do material que vai decantar, né, vai vir aqui para o fundo, e o material que flutua, esse equipamento de flotação consegue removê-lo, certo? Então, esse tratamento preliminar. E aí, quando a gente fala do tratamento secundário, né, aliás, tratamento preliminar não, desculpa, tratamento primário, né, esse que eu falei por último, para remoção dos materiais que flutuam ou que são decantados. E aí ele vai demorar um tempo, né, maior para remoção, certo? Então, esse é o tratamento primário. No tratamento secundário, ele é o tratamento após esse tratamento primário, né? Então, a gente vai ter o tratamento preliminar e o tratamento primário. Depois, a gente vai entrar no tratamento secundário. Como que é esse tratamento secundário? Após o tratamento primário, o esgoto que contém sólidos dissolvidos e sólidos finos, que não se decantaram, ele precisa ser removido. Como que é feita essa remoção? Para a remoção dessas partículas, nós utilizamos micro-organismos que se alimentam dessa matéria orgânica suspensa ou solúvel. Então, imagina. Vamos fazer o exemplo mesmo, né? Então, imagina, você tem o cocô. O cocô chegou em sólido, né? Chegou em sólido, ele ficou retido ali no gradeamento, vamos dizer, né? Ou não, porque vai depender da largurinha das grades, né? Então, ele ficou retido ali, algum desse material passou para o tratamento primário, né? Se ele decantar, lá no decantador, beleza, né? Se não, ele vai passar para o tratamento secundário. Se ficou desse material, se ainda ficou sólido dissolvido ou sólidos suspensos que não conseguiu decantar, né, por algum motivo, a gente vai precisar de micro-organismos para se alimentarem dessa matéria orgânica, desse cocô, para poder ele desaparecer, correto? Então, os micro-organismos que são mais importantes para o tratamento dos esgotos são as bactérias, né?
Então, é preciso que quando você dimensione, na hora do dimensionamento da estação de tratamento, é necessário que você forneça condições para que essas bactérias sobrevivam e utilizem o esgoto da forma mais eficiente possível, certo? Então, o objetivo aqui, a princípio, é fornecer as condições para que as bactériazinhas sobrevivam e destruam o restante que ficou daquele material, ok? E nisso, as lagoas de estabilização são muito viáveis. Elas conseguem fazer esse tratamento, né? Que é esse tipo de lagoas, esse tipo de estação, o tipo de estação que nós vamos falar hoje. E aí, então, ó, presta atenção aqui nesse gráfico, né? A gente tem dois tipos de sistemas utilizando as lagoas de estabilização. A gente tem o que é chamado sistema australiano. Então, a gente tem aqui o tratamento preliminar. O tratamento preliminar vem até aqui, ó, até a caixa de areia, né? Então, a gente tem a grade, remoção de sólidos grosseiros. Tem a caixa de areia, que também é para remoção de sólidos grosseiros, em especial areia, né? Tem a lagoa anaeróbia. Essa lagoa anaeróbia, ela é uma lagoa mais profunda, vou explicar sobre ela mais adiante. E ela tem uma produção também de lodo, né? Então, o lodo vem e fica descartado aqui. Daqui, segue para a lagoa facultativa. Então, essa lagoa anaeróbia aqui é considerada tratamento primário. Aqui, segue para a lagoa facultativa. Na lagoa facultativa, ela já tem uma profundidade menor do que a lagoa anaeróbia, porque na lagoa anaeróbia os organismozinhos sobrevivem na ausência de oxigênio, né? As bactériazinhas que tem ali sobrevivem na ausência de oxigênio. E na lagoa facultativa, não, a gente já tem um pouco de insolação, né, ali dentro. Então, ela tem uma profundidade um pouco menor. Também tem a geração de lodo. E tem a lagoa de maturação, que essa lagoa de maturação é só para fazer um polimento. Então, o que ficou ali, o que restou de algum tipo de material, a lagoa de maturação consegue fazer esse polimento para depois fazer o descarte no rio. A lagoa facultativa primária é diferente do sistema australiano porque ela não tem essa lagoa anaeróbia aqui, ó. Então, da caixa de areia já segue para a lagoa facultativa, então a gente não vai ter tratamento primário aqui, a gente já segue para a lagoa facultativa e para a lagoa de maturação e de lá para o rio, ok? Então, quais seriam as vantagens e desvantagens desse tipo de sistema, né? Desse tipo de sistema considerando lagoa de estabilização. Bom, as lagoas de estabilização, elas são adequadas para regiões tropicais e subtropicais, onde há disponibilidade de terrenos a custos baixos, o clima é favorável, né, para o processo de biodegradação, ou seja, uma temperatura elevada, uma luz solar abundante durante todo o ano. Então, é um dos motivos que aqui no nosso estado a gente tem muito a execução desse tipo de sistema. Os cuidados que requerem para esse tipo de sistema são mínimos, né, para uma boa operação e manutenção, porque os processos biológicos eles são naturais, então não necessita de equipamento, de combustível, nem de energia elétrica, né, que você vai precisar mesmo são de grandes áreas, né. Então essa é uma das limitações, o custo e a disponibilidade de grandes extensões de terreno. No nosso caso aqui do nosso estado, a gente tem essa disponibilidade de terreno, mas em outras localidades os terrenos já são bem menores, né? Então não tem como você colocar esse tipo de sistema. Necessidades de terreno podem ser minimizadas em sistemas de lagoa de estabilização em série. E aí, às vezes a gente pode fazer um sistema híbrido, né? Que é quando a gente consegue colocar, por exemplo, um sistema de lagoas com um reator, né,
Então, ao invés de você ter uma sequência de lagoas, você tem um reator e aí diminui essa quantidade de terreno. Tem várias possibilidades, né? As lagoas de estabilização, quando a gente se refere apenas a lagoas de estabilização, elas possuem grandes escavações taludadas, propiciam, então, tempos de detenção hidráulico elevados do esgoto e trata-os sem introdução artificial de energia eletromecânica. O que seria esse tempo de detenção hidráulica? É o tempo que o esgoto permanece ali na estação. Então, da hora que o esgoto entrou ali na estação de tratamento, né? Ali no tratamento preliminar, até a saída dele para descarte no rio, no corpo hídrico, esse período que ele passou é chamado tempo de detenção hidráulica. Então, quando a gente fala de lagoas de estabilização, a gente tem os 3 tipos, né? Lagoas anaeróbias, lagoas facultativas e lagoas de maturação, certo? Quais são as vantagens e desvantagens? De novo, né? Vantagem: baixo custo de implantação, a operação é simples, o projeto também é simples, vocês vão ver que é bem simples de se dimensionar, e o terreno é reaproveitável. As desvantagens requer grandes áreas, o excesso de algas também no efluente, né? E também pode gerar mau odor quando se trata da lagoa anaeróbia, certo? Então, aqui é um exemplo de lagoa de estabilização, na cidade de Lins, em São Paulo. E agora, seguindo aí nessas definições de lagoa de estabilização, quando a gente faz essa opção tecnológica, o objetivo é a ausência de patógenos, né? E a lagoa de estabilização, ela consegue nos dar isso. Ela possui uma elevada eficiência na remoção de parasitas, por exemplo, ovos de helmintos, cistos de protozoários, vírus, bactérias. E nenhum sistema convencional, né, ele pode competir economicamente com a eficiência de remoção de micro-organismos das lagoas de maturação, exceto em casos de áreas muito valorizadas, neste caso, com o uso de algum produto químico ou processo de desinfecção. Então, nenhum sistema convencional que não necessita de produto químico consegue competir com as lagoas de maturação. Elas são realmente muito boas na remoção desse tipo de patógeno. E aí, quais são as características, né, das lagoas? Elas são grandes tanques que armazenam, então, essas águas residuárias, né, os efluentes. As águas residuárias brutas, elas são tratadas por processos naturais, e aí esse processo ele vai envolver algas e bactérias, mas naquele início, quando o esgoto chega, é tratado pelas bactérias, né? O objetivo, então, é melhorar as características sanitárias desse efluente. Elas são construídas, na maioria dos casos, com pouca profundidade, então essa profundidade ela vai variar de 2 a 4 metros, e tem um tempo de detenção relativamente elevado, né? Então, esse período em que o esgoto chega até ele ser descartado, ele tem um tempo relativamente alto, né? Os parâmetros mais relevantes no processo de avaliação do comportamento das lagoas de estabilização e a qualidade dos seus efluentes são: então, quando a gente determinou que vai utilizar a estação de tratamento de esgoto por lagoas, os parâmetros que vão influenciar nessa qualidade são DBO, que vai caracterizar a carga orgânica, né, a carga de matéria orgânica que a gente tem. O número mais provável, que é o número que determina a quantidade
de coliformes termotolerantes. E aí é esse número que vai nos indicar a contaminação microbiológica, a remoção de ovos de aumentos que ocorrem através do processo de sedimentação, né? Então ele é diretamente ligado ao tempo de detenção hidráulico desse esgoto no sistema, e os sistemas de lagoa de estabilização com 3 células, e tempo de detenção que varia de 30 a 40 dias, nesse caso é capaz de produzir um efluente contendo menos de 1000 CT por 100 ml, então, e livre de ovos de aumentos. Então, significa que quando você tem um sistema de lagoas de estabilização, que você tem as 3 células, anaeróbia, facultativa e de maturação, em que esse tempo de detenção do esgoto varia de 30 a 40 dias, você tem uma remoção muito boa de ovos de aumentos, né, e de coliformes termotolerantes. Então, há diversas variantes dos sistemas de lagoa de estabilização. Então, por exemplo, a gente tem as lagoas anaeróbias, que são aquelas que eu expliquei, lagoas facultativas, tem sistemas que são só lagoas anaeróbias seguidas de lagoa facultativa, tem as lagoas aeradas facultativas, que são lagoas facultativas que têm algum tipo de mecanismo para aeração, né, para que tenha mais oxigênio. Existe também as lagoas de maturação, só maturação, e tem as lagoas de polimento, né? No geral, a gente chama que essa lagoa de maturação ela já é uma lagoa de polimento. Então, agora falando rapidinho aqui só das lagoas anaeróbias, né? As lagoas anaeróbias, elas possuem uma escavação que varia de 3 a 5 metros. Então, considerando lagoas anaeróbias facultativas de maturação, a mais profunda é essa, né? As lagoas anaeróbias, as bactériazinhas que ficam lá dentro, elas são bactérias que conseguem sobreviver na ausência de oxigênio, né? Então, essa escavação de 3 a 5 metros de profundidade é uma profundidade que é chamada profundidade útil. E ela fica recebendo a carga orgânica contínua de esgoto, de modo que consegue manter essa condição de ausência de oxigênio. Na lagoa anaeróbia, a eficiência de remoção da carga orgânica, né, então a eficiência de remoção de DBO, ela varia de 40% a 50%, certo? E aí, depois que o esgoto chega, então vamos considerar que essa daqui é a nossa lagoa, ó. Esse aqui é o limite da parte de cima e aqui é embaixo, né? O esgoto chega aqui nessa parte, certo? E aí vai acontecer todo um processo aqui nessa zona anaeróbia, né? E vai acontecer também a produção de lodos, né? Lodos, ácidos orgânicos, e aí ela vai produzir também gás sulfídrico, e é por isso que tem um odor, certo? Né? Nessa lagoa anaeróbia. E daqui segue-se então para a lagoa facultativa. Em relação às lagoas anaeróbias, se você for projetar só lagoa anaeróbia, ela tem alguns parâmetros de projeto. Então, o tempo de detenção hidráulica, quer dizer, o tempo que o esgoto fica ali na lagoa, né? Ele é de 3 a 6 dias, certo? A taxa de aplicação volumétrica de DBO é de 0,1 a 0,4 kg por DBO por metro cúbico dia. A taxa de aplicação superficial de DBO é maior que 1000 kg de DBO por habitante dia. E no projeto, você vai fazer a distribuição das entradas e saídas e vai fazer também um rebaixo de 0,5 metros
para o acúmulo de lodo, certo? E a inclinação dos taludes vai ser feita por estudos geotécnicos. Agora, em relação à lagoa facultativa. A lagoa facultativa, ela tem uma região de oxipausa, né? Que é uma região que tem a incidência de oxigênio, né, e tem produção, então, de oxigênio. Tem uma diversidade maior de bactérias. E na lagoa facultativa você vai retirar o lodo do fundo da lagoa com um período maior de 20 anos. E a duração desse processo é maior que 20 dias, né? A duração desse processo de tempo de detenção. Agora, falando em relação à influência das algas nessas lagoas. A concentração é maior que das bactérias. Por isso que essas lagoas facultativas, elas possuem a coloração esverdeada. As algas verdes, né, que são chamadas clorofícias, também tem as cianobactérias e tem uma produção de oxigênio 15 vezes maior do que o consumo. Então, por isso que a gente tem essa produção maior, essa influência maior das algas nas lagoas facultativas. Em relação a parâmetros de projeto, as escavações, elas variam de 1,5 m a 2 metros, e isso é feito. Então, se a gente for comparar a lagoa facultativa, que é 1,5 m a 2 metros, com a lagoa anaeróbia, que é de 3 a 5 metros, tem uma diferença grande, né, na profundidade. Então, isso é feito para permitir a penetração de luz, né, e a produção fotossintética de oxigênio para a decomposição da matéria orgânica. Parte dos sólidos presentes no esgoto sedimentam e são biodegradados por via anaeróbica, por aquelas bactériazinhas que conseguem sobreviver na ausência de oxigênio. O que acontece nessa lagoa facultativa? Como ela é uma lagoa relativamente de profundidade baixa, né, de 1,5 a 2 metros, ela vai ter um local de anaerobiose e vai ter também um local de penetração de luz, onde a gente vai ter, então, oxigênio, né? Então, ela vai ter esses dois parâmetros, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Nessa parte onde a gente tem a penetração de luz, ocorre a decomposição da matéria orgânica, né, por fotossíntese. E o restante que não morreu aí por fotossíntese, quando ele sedimentar, ele vai ser degradado pelas bactérias que conseguem sobreviver na ausência de oxigênio. Então, as lagoas facultativas, elas têm eficiência na remoção de DBO superior a 80%, que é excelente, né, para efluentes com uma carga de 60 mg por litro. E ela tem também uma eficiência na remoção de coliformes, que é de 99%. É muito bom, certo? E aí, então, a gente tem, quando a gente está falando da lagoa facultativa, né? A gente tem uma zona anaeróbia aqui embaixo. Vamos falar da parte de cima aqui, né? O esgoto chegou aqui, eu tenho uma zona facultativa. Por que ela é chamada de zona facultativa? Eu tenho aqui um meio termo, né? Tenho um meio termo. Eu tinha antes a lagoa anaeróbia, né? Onde as bactérias sobrevivem na ausência de oxigênio, é escuro e tal. E agora eu estou trabalhando na lagoa facultativa. Então, na lagoa facultativa, eu vou ter uma zona aqui no início chamada zona aeróbia, porque aqui eu tenho incidência de luz, né? E tenho oxigênio, certo? Então, aqui eu vou conseguir matar aqueles micro-organismos por fotossíntese, né? Pela incidência solar. Beleza. No meio, aqui eu vou ter uma zona facultativa, por isso que o nome dela é facultativa. Eu vou ter um meio termo aqui, né?
nesse meio, nesse ambiente aqui. E lá no fundo eu vou ter a zona anaeróbia, ainda vou ter bactérias aqui em condições de ausência de oxigênio. Então, o que foi sedimentado dessa parte aqui, que desceu aqui para o fundo, ele vai ser biodegradado por essas bactériazinhas que estão aqui, né? E aí a gente chama isso aqui de DBO particulada e a decomposição anaeróbia, certo? É o que eu vou ter aqui na parte de baixo. E aí, se tratando assim de zonas, né? Mais uma vez, a gente vai ter maior incidência solar e de oxigênio nessa parte de cima. No meio eu vou ter a zona facultativa, certo? E aqui embaixo eu vou ter também a produção de lodos, ácidos, que é a nossa chamada zona anaeróbia, ok? Agora, de novo, em relação aos parâmetros de projeto das lagoas facultativas. Então, a profundidade ela vai variar de 1,5 metro a 2. Daí, em alguns livros tem que a profundidade típica, né, na maioria das vezes que a gente insere, é de 1,8 metros. A relação comprimento-largura ela vai variar de 3 a 5 metros. E a taxa de aplicação superficial limite de DBO, ela é calculada de acordo com o tipo do efluente. Depois eu vou, com o tipo de movimentação do efluente na lagoa, depois eu vou explicar para vocês mais à frente. No projeto você vai determinar também a distribuição das entradas e das saídas, vai colocar o rebaixo de 0,5 metros, né, para o acúmulo de lodo. E esse rebaixo ele pode ser feito até o valor do comprimento dividido por 4. Né? A inclinação dos taludes será feita também por estudos geotécnicos. Essa taxa de aplicação superficial limite de DBO, que eu falei que ia explicar para vocês mais adiante, é porque assim, quando você vai determinar o tipo da lagoa, então, por exemplo, você determinou lá pelos estudos que vai utilizar a lagoa facultativa. Aí você vai determinar onde ela vai ficar localizada, se ela vai ser uma lagoa primária ou uma lagoa secundária. Se ela for uma lagoa primária, essa taxa de aplicação superficial vai ser 20 vezes a temperatura média no mês mais frio da região, menos 60. Se ela for utilizada como tratamento secundário, aí será 14. 14 vezes a temperatura menos 40, certo? E agora falando das lagoas de maturação, né? Então, a lagoa de maturação, ela tem escavação com profundidade inferior a 1 metro. Então, voltando, a gente tem a lagoa anaeróbia que tem profundidade de 3 a 5, a lagoa facultativa de 1,5 metro a 2, e a lagoa de maturação 1,5 metro. Então, ela permite um elevado tempo de detenção hidráulica do esgoto e o decaimento de coliformes por metabolismo endógeno e pela incidência de radiação ultravioleta proveniente da luz solar. Lembra que eu falei que na lagoa facultativa a gente tem aquela parte de cima ali que é a zona anaeróbia que tem bastante influência solar, né? Influência da luz solar? Aqui acontece a mesma coisa, né? Só que aqui é a lagoa inteira. A lagoa inteira, né, toda a extensão da lagoa, ela vai ter profundidade inferior a 1 metro. Então, a gente vai ter uma incidência maior da luz solar, né? E isso faz com que a eficiência da remoção de DBO nesse tipo de lagoa seja superior a 85%. E isso promove a nitrificação dos esgotos e um tempo de detenção hidráulica de 7 dias, né, que é o tempo que o esgoto vai permanecer
ali na lagoa de maturação, ok? A principal finalidade da lagoa de maturação é a remoção dos organismos patógenos, né? Sólidos em suspensão e nutrientes. Ela não tem o objetivo de remover DBO, certo? Ela não tem esse objetivo. Ela já é uma lagoa só mesmo para ali no final, né, para polimento. Então a DBO ela já deve ter sido removida na lagoa facultativa, que é o tratamento anterior. A lagoa de maturação ela é mais econômica. Como eu falei, tem baixa profundidade e tem maior penetração dos raios solares. Uma coisa que é importante dizer a vocês é o seguinte: não é obrigatório que se tenha, por exemplo, todas as etapas. Não é obrigatório que você tenha tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento terciário. Não é. Isso aí é dimensionado de acordo com o tipo do seu efluente. Então, de acordo com a carga de DBO do seu efluente, é que você vai determinar se você vai passar por todos esses processos. Então, por exemplo, às vezes você tem o tratamento preliminar, porque esse você vai ter mesmo, que é a remoção de solos grosseiros, e aí você já parte para uma lagoa de maturação ou para uma lagoa facultativa, entendeu? Não necessariamente você tem que ter as 3 lagoas seguidas, certo? Os sistemas de lagoas, além da depuração da matéria orgânica, tem-se ótima eficiência na remoção de patógenos, que foi o que eu falei para vocês, né? Remoção de coliformes. Então, bactérias até 99,99%, vírus até 99,99%, aqueles cistos de protozoários remove 100%, ovos de helmintos também remove 100%. Então, é um tipo de lagoas que elas têm uma eficiência muito grande, né? As lagoas de maturação e de estabilização, né? Deixa eu ver aqui, o que a gente vai falar mais? Tá, os parâmetros de projeto, né? Então, o tempo de detenção hidráulico para a lagoa de maturação é de 7 dias, certo? Tem uma remoção de coliformes para parâmetros de projeto. E aí tem uma diferença aqui nos cálculos, que é reator de mistura completa e reator de fluxo disperso. Isso daqui eu vou explicar a vocês quando a gente estiver fazendo os cálculos, né? Que na próxima aula eu vou apresentar para vocês como é que a gente faz o dimensionamento. Aí eu vou explicar isso aqui para vocês, mistura completa e fluxo disperso. Então, vou passar aqui, tá. Agora, falando dessa composição de sistemas, né? Então, eu falei para vocês de todas as lagoas, né? Falei da lagoa de maturação, falei da lagoa facultativa e falei da lagoa anaeróbia, né? Essas 3 lagoas são chamadas lagoa de estabilização, certo? E aí, com o seu estudo lá, o estudo ambiental, tudo que vocês fizeram, quando você está trabalhando, aí vocês vão determinar o tipo de sistema que é, né? Se vai ser reator seguido de lagoa, se vai ser lagoa anaeróbia seguido de lagoa facultativa, e aí já descarta no rio, porque depende do tipo do seu esgoto. Vai que chegou aqui na lagoa facultativa, você já removeu tudo que diz na legislação, está tudo ok, você já pode descartar. Por exemplo, em Gurupi, na estação Pouso do Meio, a gente tem tratamento preliminar, tratamento preliminar, tem um reator de fluxo ascendente, e aí já segue para uma lagoa facultativa, e da lagoa facultativa já é descartado, certo? Porque já atende, né, já removeu tudo o que precisava. Então, falando agora dos sistemas de lagoas anaeróbias, que são seguidas de lagoa facultativa. Nesse tipo de sistema, a gente tem a formação de ácidos, que são as chamadas bactérias acidogênicas, né,
que consegue ali a remoção da DBO, a formação de metano, também para remoção de DBO. Existe uma sensibilidade às condições ambientais, de temperatura principalmente. Então, nos países quentes tem melhor reprodução dessas bactérias. Tem uma profundidade que varia de 3 a 5 metros, porque a gente tem a anaeróbia, né? E a anaeróbia, o objetivo é evitar o contato com o oxigênio. Mas a gente tem uma preocupação com o mau cheiro nessa lagoa anaeróbia, né? E o pH nessa lagoa também deve ser neutro. Existe um outro tipo de sistema, que é o chamado sistemas de lagoas aeradas, mecanicamente, seguidas de lagoas de decantação. Então, imagina, você tem aqui o tratamento preliminar, né? Essa parte aqui, que é a grade, a caixa de areia. Você tem uma lagoa aerada. Essa lagoa aerada, ela vai ter algum tipo de mecanismo para mexer nesse efluente para que tenha entrada de oxigênio, certo? Depois você vai ter uma lagoa de decantação, que é para os sólidos que ficarem suspensos se decantarem para o fundo. E aí gera lodo e daqui segue para o rio. Então, esse daqui é uma lagoa, um tratamento por lagoas lá em Jundiaí. Ó, observa que aqui são lagoas aeradas, tá vendo? Existe algum sistema aqui no meio que faz com que essa água fique em movimento para entrar oxigênio. Essas lagoas facultativas aeradas, elas requerem menor área, né? Então, qual que é a diferença? Numa lagoa facultativa normal, você vai ter a incidência de oxigênio por fotossíntese. E na lagoa facultativa, você vai ter pelos aeradores, né? E os aeradores são um tipo de mecânico, mesmo que você insere. O excesso de oxigênio, ele decompõe a matéria orgânica mais rapidamente. Então, o processo ele vai variar de 5 a 10 dias. E a retirada do lodo do fundo vai ser menor do que 5 anos. Naquela outra, era 20 anos. Maior que 20 anos. Isso aqui é um tipo de lagoa aerada lá em Palmas. Não lembro o nome dessa estação de tratamento. Ó, pode ver que tem aqui o aerador, ó. Certo? Então, sistema de lagoas aeradas, mecanicamente seguidas de lagoas de decantação. De novo. As lagoas aeradas, as escavações dos taludes, que são dotados de sistemas de aeração, né? Então, em toda a lagoa vai ter algum tipo de aerador ali. A potência dessa aeração ela é dimensionada para garantir uma mistura completa. Então, você vai colocar os reatores em toda a lagoa de forma que a mistura desse esgoto ela seja uma mistura completa. Você não vai poder misturar esse efluente em algumas partes e a outra ficar uma água lêntica, né? Não pode. Você vai ter que garantir que toda a mistura seja feita. Em relação à lagoa de decantação, é porque os flocos que são formados ali na lagoa de aeração, eles vão para essa outra lagoa apenas para se decantar, certo? Então, aqui a gente tem, ó, observa, aqui a gente tem a lagoa aerada, né? Então, ó, esse desenho aqui, essa partezinha de cima, representa como se fosse o aerador, né? Então, ele vai girar, certo? E aí você tem que ter uma mistura completa, ó, até o fundo aqui da lagoa, tudo. Você vai ter que misturar tudo aqui para que o oxigênio entre, né?
E aí vai gerar alguns flocos que serão sedimentados na lagoa de decantação. Ó, lagoas aeradas facultativas. Aí a gente tem aqui o floco biológico em suspensão na fase líquida e o floco biológico sedimentado no fundo da lagoa. Certo? Vou passar essa parte aqui. Então, as lagoas aeradas, elas são feitas por processo aeróbio, né, com a presença de oxigênio. O crescimento em suspensão são apenas dos flocos biológicos, são gerados por esse movimento do aerador. Não há retenção de biomassa no sistema, né? E o sistema ele pode ser por ar difuso ou aeração superficial. As condições ambientais, disponibilidade de oxigênio, né? Disponibilidade de nutrientes, nitrogênio e fósforo. O pH adequado para esse tipo de lagoa é um pH neutro, possui ausência de substâncias tóxicas e a temperatura elevada, ela ajuda também. Essa parte aqui não. Aqui a gente tem algumas vantagens e desvantagens, né? Então, lagoa facultativa, ela é satisfatória na eficiência de DBO, né? Tem uma razoável eficiência na remoção de patógeno, a construção, a operação e a manutenção é simples, os requisitos energéticos são praticamente nulos, porém, tem um elevado requisito de área, a performance de cada lagoa é variável com as condições climáticas e tem uma possibilidade maior de crescimento de insetos. Os sistemas que são de lagoas anaeróbia e facultativa, né, um seguido do outro, é exatamente igual ao de lagoas facultativas, né, tem um requisito de área inferior um pouco, tem a possibilidade de malodores por causa da anaeróbia, né, e necessita da remoção contínua e periódica do lodo da lagoa anaeróbia. Já a lagoa aerada facultativa, ela tem um requisito de área menor, né, do que as duas anteriores, tem o odor menor também. A desvantagem é porque você vai ter introdução de equipamentos, né, para fazer essa aeração. Os requisitos de energia são relativamente elevados para manter esses equipamentos. E ela possui baixa eficiência na remoção de coliformes. Já a lagoa de maturação tem todas as vantagens do sistema de lagoa anterior, né? Tem uma elevada eficiência na remoção de patógenos. Já na remoção de nutrientes, a eficiência é razoável. E, em relação às desvantagens, é exatamente igual às lagoas que falei anteriormente, sendo que também tem um requisito de área bastante elevado. Então, aqui é um tipo de lagoas em São José, Santa Catarina. Aqui em Petrópolis. Aqui também. Sistema australiano aqui, ó. As aeradas aqui, ó. Essa daqui é em Palmas. Agora ela mudou. Agora ela é sistema de lodos ativados, não é mais lagoas. Essa aqui era a ET da Vila União. Agradeço vocês por terem assistido a essa aula. Na próxima aula nós vamos fazer o dimensionamento. E eu aguardo vocês.